Queridos, nós vamos ter uma rápida reflexão agora, baseado em tudo aquilo que a gente ouviu aqui. Mirielle, fiquei muito emocionado com a tua cartinha, viu? Me fez chorar. Que maravilhoso, né? Essa declaração de amor, esse entendimento, né? As coisas do reino de Deus não se entendem aqui, ó. Elas se entendem no Espírito. Eu quero ler com vocês o texto de Mateus 10, 32 e 33. Como eu disse, será uma reflexão rápida sobre tudo aquilo que a gente viu acontecer aqui e que Jesus fala no seu Evangelho. Vamos recortar aqui 2 versos do capítulo 10, o verso 32 e verso 33. Diz assim: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas, se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu, que ela não pertence a mim. Numa outra tradução, ele vai usar a expressão confessar. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Se você for ler esse capítulo 10 de Mateus, você vai ver que Jesus está falando sobre o que precisa acontecer para alguém seguir a Jesus. Quais são os requisitos, o que eu preciso abrir mão, o que significa ser este discípulo, né? Se a gente percorre um pouquinho mais esse capítulo, você vai ver que é uma conversa de Jesus com os 12, enviando-os a pregar e falando de todas as implicações que existem neste seguir a Jesus. E neste bloco aqui, ele fecha com essas palavras tão fortes. E é curioso porque ele vem falando um pouco antes, né, que Deus cuida, né, dos passarinhos, quanto mais ele vai cuidar de você. E ele vai falar: olha, não temam aqueles que têm poder para matar o corpo, mas temam aquele que tem poder para colocar a sua alma no inferno. É uma palavra profunda. E aqui Jesus está, de fato, colocando uma linha divisória. Existem aqueles que o confessam publicamente, mas existem aqueles que o negam publicamente. É uma escolha, é uma decisão. E então, a gente observa que essa questão da confissão, ela tem tudo a ver com aquilo que a gente viu hoje. A nossa vida, ela vira uma chave e o novo nascimento acontece na vida daquele que crê, a partir do momento que ele confessa. Romanos 10, 9 e 10 vai falar sobre isso. Se com a sua boca confessares Jesus como Senhor e no seu coração crer, ele será salvo. Tem a ver com confissão. Tem a ver com declarar em quem eu creio. Essa é a premissa básica da nossa caminhada de fé. Quero fazer algumas considerações aqui sobre essa questão da confissão, porque eu estava pensando essa semana que esta é uma confissão para a vida, não é verdade? Não é transitório, não é um requisito para eu me tornar membro de uma igreja, não é uma situação única da minha vida, mas é uma confissão para a vida. É um posicionamento, é como que um abismo fosse gerado agora atrás de nós, como que nos desconectando de toda uma história do passado para viver a nova vida em Cristo Jesus, para viver o novo de Deus. E isto precisa acontecer.
quem não rompe com a sua história, quem não sai da clandestinidade, quem não confessa Jesus como Senhor, não terá o Senhor o confessando diante do Pai. Então, algumas considerações. Primeiro, quando ele fala aqui, né, nessa tradução que nós lemos, Nova Tradução, diz: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim. Este é um dos sentidos também dessa palavra confissão. É uma confissão, é uma declaração, é o dizer, né, para alguém: eu pertenço a ti, a minha vida está ligada com a sua. Então, por isso que há esse significado de pertencimento, mas isso não é simplesmente uma mera palavra que sai da minha boca. Não é simplesmente uma confissão: ok, Jesus é Senhor da minha vida. É muito mais do que isso, é entrega, é rendição, é uma confissão contínua. É um desejo por viver ligado, conectado com esse Jesus, que agora é o meu Salvador e é o Senhor da minha história. É uma identificação com Cristo. É uma conexão de alma. A Bíblia fala sobre um laço de alma que se cria entre nós e o Senhor. Não é simplesmente um requisito da religião, é um declarar da boca, um crer no coração, e que vai me levar a viver uma vida completamente diferente. É um aprendizado de uma nova vida, é uma escolha para seguir. Se ele está falando de discipulado aqui, se eu digo, né, eu pertenço a Cristo, eu confesso a Jesus, significa: eu quero ser o seu discípulo, eu quero caminhar perto contigo. E o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 7, verso 21, ele vai dizer daquele que simplesmente fala, como a gente diz, da boca para fora. Ele vai dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não é uma mera palavra ou declaração, é uma profissão de fé, é uma decisão a respeito de seguir a Cristo. Depois, nós precisamos entender que essa confissão está sendo direcionada a uma pessoa. Não é um contrato, não é algo sem vida. Não, você está confessando a Cristo. Diz o texto ali: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim. Veja, sou eu que preciso dizer: eu pertenço a Cristo. Engraçado, porque geralmente a gente pensa no contrário, né? A gente pensa em Jesus falando: não, meu filho, você me pertence. Mas o desejo de pertencer a Cristo é meu e requer esta confissão. Por isso que a gente precisa vir aqui publicamente e declarar: eu pertenço a Cristo. E eu tenho que declarar isso todos os dias da minha vida. A minha existência tem que estar relacionada com esta confissão a uma pessoa. Não é um acordo, não é um pacto que eu assinei. É confessar a vida de uma pessoa. E isso não tem a ver com religião. Nós não estamos falando de nos tornarmos ou nos filiarmos a uma denominação, a uma instituição A, B, C ou D, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a vida, tem a ver com tornar-se membro do corpo de Cristo, tem a ver com ser batizado e ser inserido neste corpo que o próprio Cristo sustenta. Tem a ver com estar nele, tem a ver com permanecer em Cristo, tem a ver com abrir todas as áreas da minha vida para que Ele possa participar, porque eu pertenço a você, Jesus. A minha vida te pertence. Existe um conhecido
São Crisóstomo, que foi patrono dos pregadores, e o nome dele significa boca de ouro. Ele foi arcebispo de Constantinopla no ano de 407, e ele disse o seguinte: o confessamos pela graça de Cristo, e o negamos pela ausência desta graça. Se nós podemos vir à frente e confessar, e dizer eu pertenço a Cristo, isto é fruto da ação da graça de Deus na minha vida. É esta graça que me leva a confessá-lo. Então é uma confissão direcionada a uma pessoa, ao Filho de Deus. É espontânea e é voluntária. Existe uma condição aqui no texto. Se alguém, ou seja, pode existir alguém que não queira posicionar-se, mas se alguém afirma publicamente, eu também afirmarei. É aquele entendimento de que este é o meu momento, eu preciso fazer essa declaração de fé, eu preciso viver para aquele que me escolheu. É como a história dos escravos lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, se eu não me engano, é Êxodo, vai dizer que um escravo que era comprado, ele trabalhava para o seu senhor por um período de 6 anos, chegava no 7º ano, esse senhor deveria deixar esse escravo embora, livre. Mas, se aquele escravo gostasse tanto do seu senhor, ele deveria comunicar isso aos juízes da cidade. Eles iam levar então ao beiral de uma porta, onde sempre faziam os acordos, e ali a orelha daquele escravo seria furada. Então o escravo que tinha a orelha furada significa que agora ele havia confessado o seu pertencimento a seu senhor. Eu não quero me ver livre. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos dá liberdade para a gente escolher a dependência. Ele nos liberta do pecado, para que nós possamos agora, livres do pecado, dizer: Jesus, fura minha orelha, eu te confesso, eu pertenço a você, eu não quero pertencer a ninguém mais, senão a ti somente. É voluntário e é espontâneo, mas essa confissão tem um preço, não tem, Karen? Bia, Mirielle, a confissão tem um preço. Tem um preço, muitas vezes, de vir publicamente, porque é um compromisso. Tem um preço de, muitas vezes, irmos de encontro a muitas questões que estão ao nosso redor. Existem pessoas que às vezes até precisam, e nós já recebemos pessoas aqui, que tiveram seus enfrentamentos dentro da sua própria família, por causa de se posicionar na sua fé em Jesus Cristo. Existe um preço. E Jesus vai falando nesse capítulo 10, para me seguir tem um preço. Jesus pagou o dele. E agora, se nós o estamos seguindo, nós temos que pagar o nosso. Vai haver uma identificação. E lá em João, Jesus fala: se o mundo me odeia, vocês acham que o mundo vai amar vocês? Se vocês pertencem a mim, se vocês fazem parte do meu reino. Então isso desconstrói um monte de teologia meio equivocada que se prega hoje por aí. Que o mundo tem que amar a gente, tudo vai acontecer de boa. Não, vai haver resistência, existe impacto, existe confronto, existe um preço na confissão, e nós iremos permanecer fiéis até o fim, porque nós escolhemos isso. Porque quando a gente vem diante da igreja, ou nós vivemos debaixo desta confissão, nós estamos dizendo para Jesus que valeu o sofrimento, valeu a cruz, valeu os cravos. Obrigado, Jesus, porque se não fosse aquele sofrimento, eu não poderia ser seu.
E se Ele sofreu aquilo, para que eu pudesse pertencer a Ele, eu vou sofrer aquilo que for necessário para me manter nele, para me manter fiel à minha confissão, à minha declaração que eu pertenço a Cristo. Às vezes, tristemente, a gente vê muita gente, por pressões que enfrentam na vida, abrirem mão desta confissão, abrirem mão deste pertencimento, abrirem mão desta condição de estar em Cristo. E por fim, a melhor parte é que esta confissão tem uma recompensa. E esta recompensa é a seguinte: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, não é em qualquer dia, no dia do juízo, diz esse texto da Nova Tradução da Linguagem de hoje, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está nos céus: este pertence a mim. Imagina essa cena, gente. Quem quer ouvir Jesus naquele dia, no dia do juízo, do grande tribunal, dizer: você pertence a mim? Que diferença, hein? Que diferença da minha confissão, porque eu confesso a Jesus diante dos homens, dizendo: eu pertenço a Cristo, mas a Bíblia diz que Jesus vai te confessar diante do Pai, no dia do juízo, dizer: este me pertence, e portanto o juízo e a ira de Deus não podem recair sobre esses que me pertencem, porque eu paguei o preço. Essa é a promessa da salvação. A promessa da salvação. Enquanto a nossa confissão muitas vezes é tão pobre, tão fraca, a confissão de Cristo é poderosa, é libertadora, é salvadora e nos livra da ira de Deus e nos livrará naquele dia diante do tribunal, porque a gente tem um juiz, porque a gente tem um advogado que vai dizer: esse me pertence, esse vem para cá, vinde benditos de meu Pai, porque o sacrifício de Cristo nos proporcionou isso. Queridos, assim deve ser a nossa profissão de fé, que não acontece somente no dia que a gente se batiza, mas que deve acontecer todos os dias da nossa vida. Nós podemos declarar isso publicamente, até mesmo para pessoas a quem conhecemos e para quem nós estamos falando de Jesus. E você pode ser ousado em dizer: eu pertenço a Cristo. Eu não vivo para mais ninguém. Ele me salvou, Ele me comprou, Ele mudou a minha história, Ele me deu salvação, Ele me deu sentido de vida, Ele me tirou de um poço de lama e perdição, Ele restaurou a minha vida, Ele me consolou nos tempos difíceis. Eu pertenço a Cristo. Esse é o nosso testemunho para esse mundo, gente. Amanhã você pode chegar para alguém e falar, conversar com essa pessoa e falar com ela: eu te contei já. Contou o quê? Eu não te contei ainda que a minha vida pertence a Jesus. Só isso, gente. Só isso. Eu um dia confessei isso. A minha vida pertence a Cristo. Essa é a confissão para a sua vida. Esta é a confissão que traz vida. Para que lá num futuro, espero que não tão distante, quando nós estivermos diante do Senhor,
juiz de toda a terra, nós possamos ouvir a voz do nosso Senhor dizendo ao Pai: esse me pertence, ele foi selado. Olha a marca, olha o batismo, olha o Espírito Santo como selo, o penhor da herança. Que dia maravilhoso será esse, né? Mas enquanto esse dia não chega, nós podemos afirmar cada dia: eu pertenço a Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa canção. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e pela obra. Agradeça pela obra na sua vida, meu irmão. A obra que Jesus fez e está fazendo. Teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos colocou nos teus planos, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos deixou de fora, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos deu uma oportunidade, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chamou. Obrigado porque o Senhor nos redimiu naquela cruz. Obrigado porque o teu sangue nos limpou. Obrigado porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. Obrigado porque estamos vivendo essa nova vida em Cristo. Obrigado, Jesus, porque hoje nós podemos dizer: Senhor, nós pertencemos a Ti. Senhor, nós confessamos a Ti na nossa vida. Tu és o nosso único Senhor. Ninguém mais tem autoridade sobre a nossa vida senão o Senhor. Ninguém mais pode nos levar pelos descaminhos, porque agora nós estamos debaixo do governo e do senhorio de Cristo.
Obrigado porque estamos no teu reino, Jesus. E obrigado, Jesus, porque um dia ouviremos esta confissão do Senhor diante do Pai dos céus. Este pertence a mim. Este pertence a mim. Este é meu. Este tem a minha marca. Este tem o meu sangue. Este tem o meu espírito. Este é o fruto do meu penoso trabalho. Este é o meu filho amado. Esta é a minha filha amada. Eles me pertencem, eles são meus. E aqueles que são meus não podem ser tirados da mão do pastor. Aqueles que são meus me pertencem por toda a eternidade. São meus. É a minha igreja. É o meu povo, é o meu rebanho, é o meu reino. São meus, são meus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome.